as rotinas financeiras de modo geral, tá? Cadastro de conta, cadastro do caso do financeiro, centro de custo, banco, conta bancária, como é que a gente dá baixa em título, certo? A gente vai ver todas essas rotinas, tá? Então, o primeiro passo, né, para que a gente possa, assim, organizar da melhor forma a parte financeira, é a gente cadastrar os centros de custo, tá? E eles ficam aqui em tabelas, centro de custo, tá? Aqui no centro de custo, ficam divididos, né, os tipos de centro de custo. E aqui a gente chama de árvore, né? E aqui tem receita, tem despesas, tem pagamentos a fornecedores, investimentos e impostos, tá? A maioria dos clientes trabalha com essa organização aqui. Um como receita, dois despesa, pagamentos a fornecedores, investimentos e impostos. A maioria deles trabalha com essa organização porque até o próprio relatório DRE, que é o relatório de demonstrativo do financeiro, vai analisar essa informação, tá? Então ele já é montado em cima desse padrão de árvore. Então, assim, receitas, né? O que são receitas? Receita é tudo que é proveniente ao que a empresa recebe, né? Tudo que é uma venda, um valor que a empresa recebeu por algum outro motivo e foi registrado dentro do sistema, é cadastrado como uma receita. Por padrão, essas receitas são cadastradas como pelo próprio pedido de venda, né? O pedido de venda, no momento que ele é faturado, né, normalmente gera o financeiro, tá? Então, o centro de custo, ele vem para você, vamos dizer assim, dar grupos às suas receitas ou despesas, tá? Principalmente na parte de despesas, que ela é bem mais detalhada, né? Então, ela tem bem mais níveis e muito mais situações, né, do que se for comparado à receita, né? Porque receitas a gente tem receita de vendas, por exemplo. Eu tenho aqui vendas à vista. Aí eu posso definir como espécie, Pix, cartão. E aí, no momento que eu puxar um relatório, eu posso saber o quanto eu recebi em espécie, em Pix, em cartão, nesses centros de custo, né? E saber isso posteriormente, de forma percentual também, né? Se eu puxar um centro de custo de receitas à vista, eu posso saber em percentual quanto foi espécie, quanto foi Pix, quanto foi cartão, quanto foi boleto, quanto foi, as outras situações, tá? A mesma forma despesas, tá? E aí, despesas, apesar dela ser uma compra a um fornecedor ser uma despesa também, ela fica num nível separado, porque entende-se que a compra de mercadoria ela vai se dar vai ser agrupada de uma forma diferente das despesas comuns, né? As despesas comuns são despesas operacionais, administrativas, folha de pagamento, alguma taxa que a empresa tem com o banco, né? E aí, quando eu falo taxas, não são essas taxas aqui de baixo. Isso aqui está relacionado a impostos, tá? Parte tributária da empresa. Aqui, impostos é taxa de banco, taxa de tarifas que o banco cobra a empresa e tudo mais, certo? Então veja que em despesas eu tenho aqui despesas bancárias, folha de pagamento, serviço terceirizado, telefonia, frete, despesas administrativas. Aqui em despesas administrativas eu tenho, ó, aluguel, energia, água, né? Seguros, papelaria. Então assim, o cliente ele define da forma como ele acha mais viável o centro de custo dele, né? Só esse padrão de ser um, 2, 3, 4, 5, né, que é utilizado aqui é que é colocado, assim, vamos dizer assim, já de forma prioritária no cliente e ele só faz o ajuste dos ramos inferiores da árvore do centro de custo, tá? Então isso serve para que o centro de custo ele fique organizado com agrupamentos, né? Então o cliente vai saber o quanto foi em aluguel, o quanto foi em energia, quanto foi em informática, porque ele pode ter várias despesas de várias, vamos dizer, prestadores de serviço, por exemplo, com informática, mas que não sejam só. Então, a fim de agrupar tudo isso, é colocado no centro de custo informática, tá? Então, o centro de custo ele é uma parte importante para o financeiro, certo? Para que a gente possa definir esse agrupamento, tá? Outra coisa importante no financeiro, aqui é o cadastro de bancos, tá? Alguns clientes trabalham, né? Outros não, mas a maioria já vem trabalhando com isso, principalmente clientes que trabalham com conta bancária e com boleto bancário, eles precisam ter o banco cadastrado.
né? E aqui ele cadastra, por exemplo, Banco do Brasil. Esse cliente ele trabalha com o Banco do Brasil. Aqui a gente define o nome do banco, né? Para poder ter uma associação, o número do banco, conforme o padrão da FEBRABAN, o número da FEBRABAN. Isso aqui é um padrão da FEBRABAN, tá certo? No caso dele, precisa marcar essa opção de gerar boleto, porque esse cliente ele trabalha com boleto bancário, tá? Então, para que até o próprio banco apareça nas telas de fechamento de venda, para que seja possível selecionar esse banco, essa opção tem que estar marcada, tá? Aqui a gente define a empresa para esse banco, porque eu posso ter um banco que é multi-empresa que trabalha com o mesmo banco, né? Banco do Brasil, por exemplo, mas em empresas diferentes. Eu posso ter dois bancos cadastrados, um para cada empresa. E aí vale salientar que por aqui a gente faz o cadastro de cobrança eletrônica, né? Então aqui é onde são feitos os cadastros das informações bancárias, caso o cliente vá fazer a emissão de boleto bancário. E aí aqui ficam os dados da empresa, quem trabalha com boleto digital, que por exemplo, se for o Banco do Brasil, já tem feito o cadastro das informações aqui também, tá? Para o boleto digital, mas para os clientes que trabalham com boleto bancário, as informações de configuração ficam nessa tela, tá certo? Então, visto que a gente tem o banco e tem, no caso, não precisa ser necessário ter a cobrança eletrônica cadastrada, mas a gente tendo o banco cadastrado, a gente aqui em movimentação financeira, contas bancárias ficam cadastradas as contas bancárias do cliente. E aí essas contas bancárias, elas são associadas aos bancos cadastrados. Então, por exemplo, a gente tem aquele Banco do Brasil e aqui eu tenho uma conta bancária cadastrada para esse banco aqui, tá? Essa conta bancária serve para que o cliente possa fazer controle, né? Como foi mencionado no treinamento de conciliação bancária, para que o cliente possa ter controle da movimentação que tem no banco, do sistema, comparando com o que tem no banco, né? Ou seja, ele tem uma certeza maior do que o que está lançado no sistema está exatamente como o banco. Tá certo? Então, todas as movimentações de financeiro, no momento que o cliente vai dar baixa, ele vai associar uma conta bancária, aquela baixa. E aí, esse valor ele vai ser creditado ou debitado dessa conta, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o cliente ele ainda está fazendo o controle desses dados. Veja que aqui o saldo da conta ele está em 4 milhões negativo. E o cliente ainda está fazendo os ajustes necessários para que como ele não controlava, o valor está extremamente errado aqui, mas ele está se ajustando para que ele passe a controlar o saldo aqui da conta, exatamente como a conta dele é no banco, tá? Então, essa conta bancária ela é cadastrada, associada ao banco e, consequentemente, à empresa, para que possa fazer a junção, né, dessas informações. Essa conta bancária ela é lançada no momento no ato da baixa do título, tá certo? Visto que a gente tem o banco e temos desculpa, o centro de custo cadastrado, a gente vai ter agora o cadastro financeiro, que fica aqui, né, na opção financeiro ou atalho do F5. Essa informação do título, né, ela é lançada de algumas formas, né, dentro do sistema. Ou de forma automática, normalmente através de vendas que o cliente efetua, ou entrada de nota, ou entrada de conhecimento de transporte. O sistema já lança essa informação financeira automaticamente, ou o cliente faz o lançamento manual como normalmente ocorre com despesas da empresa, né? As despesas da empresa, o cliente ele tem que estar controlando essa informação e cadastrando dentro do sistema para que ele possa fazer toda a análise posteriormente, tá? O cadastro manual, né, ele é bem simples, tá? No momento que você insere, você determina aqui qual é o tipo do seu título, se é a pagar ou se é a receber, tá? Determina aqui qual é a empresa desse título, né? Se for multi-empresa, ele pode ter mais de uma empresa cadastrada. O histórico, né? O histórico aqui, normalmente, ele é só uma breve descrição do seu título, né? Por exemplo, período de venda recebido no caixa, nota fiscal de entrada, nota fiscal de venda. Então, vão ter... O sistema ele já tem, né, para os automáticos, uma descrição padrão, tá? E essa descrição, o cliente ele pode ou digitar no campo aqui, tá? Por exemplo, pedido de venda, como também ele pode cadastrar o histórico, né? E esse histórico fica cadastrado aqui na opção de tabelas, tá? Ele pode cadastrar esse histórico lá e poder visualizar esse histórico aqui na consulta aqui e já utilizar um histórico padrão.
Aqui no caso dele só tem quatro tipos, né, cadastrados, mas ele pode fazer o cadastro de mais, tá? Mas o campo é um campo livre para que ele possa digitar o texto livremente, certo? Aqui ele determina quem é o cliente, no caso o cliente ou fornecedor do título. Então, ele pode definir aqui, ó, por exemplo, Rodrigo, tá? Aqui eu vou ter o campo do documento, né? Esse campo de desconto, juros, formulário, esses campos eles não são muito utilizados, tá certo? O venda é quando o título é gerado a partir de um pedido de venda, ele fica gravado o código do pedido aqui, tá certo? Então ele fica exibido aqui. Número de documento, né? Normalmente, quando o número de documento é definido pelo pedido de venda, também fica o código do pedido. Mas aí podem ser situações de código do pedido, pode ser o número da nota fiscal, se o financeiro foi gerado pela nota, número da nota fiscal de entrada, né? O número do documento é uma informação que vai permitir ao cliente identificar o título dele, né? Se foi pedido, se foi nota de entrada, se foi nota de saída, né? Se foi uma conta de energia, pode ser o protocolo o número da nota, pode ser o número de registro, né? No caso, a CELP. Então aí o cliente também vai ter algumas possibilidades aí, principalmente quando ele cadastrar o título, né? Tem clientes que colocam, vou dar um exemplo, se fosse o contas a pagar aqui, né? Ele coloca assim, CELP 07, que aí seria o mês de julho, tá certo? Não varia muito de cliente para cliente, certo? Então aqui, se for só dar um exemplo, vou colocar aqui o código 5.000, número 5.000, tá? O documento aqui. Quantidade de parcelas, né? Eu defino aqui também a quantidade de parcelas que eu vou estar cadastrando. Se são uma parcela, se são duas, três, né? E aí, se o cliente ele cadastrar uma parcela de quatro, por exemplo, no ato de gravar o título, ele vai ter a possibilidade de cadastrar as próximas parcelas, tá? E aí, abrindo uma informação aqui, esse ato de gravar pode tanto perguntar ao cliente se ele quer cadastrar, e aí ele confirmando, ele pode definir quais são as próximas datas, né, datas e valores das próximas parcelas, como também ele pode ser definido por um parâmetro do próprio sistema já definir, já cadastrar automaticamente, né? Ele confirma se ele quer que gere, ele já gera a parcela 2, 3 e 4 para os dias que são subsequentes aí, né, dentro do período que ele determina. E o sistema já se responsabiliza por isso, né? O cliente ele não vai fazer alteração de datas, tá? Então, se eu colocar aqui a cada 30 dias, o sistema vai gerar aqui ó, um vencimento para o dia 10/8. Eu posso alterá-lo aqui também. Defino aqui o total do título. Coloco aqui, por exemplo, R$ 2.000. R$ 500 é o valor da parcela, porque ele divide esse valor pelas quatro. E aqui eu posso também alterar, né? Se eu quiser colocar R$ 700, R$ 800 na primeira parcela, ele vai dividir as restantes pelo valor que falta, né? Que são, no caso, 1.200. Defino aqui qual é a forma de pagamento, minha previsão de pagamento. E aqui eu posso colocar, por exemplo, o boleto bancário e definir que é aquele Banco do Brasil. Também posso definir um vendedor aqui e uma observação, tá? No ato de gravar, ele vai me perguntar sobre o centro de custo, né? Se eu quero lançar. E aqui eu vou definir. Eu tenho a escolha de não colocar o centro de custo. Porém, à medida que você não cadastra o centro de custo, essa informação, posteriormente, no relatório 2.45, no relatório de DRE, essa informação vai ser ocultada. Ela não vai ser exibida pela falta do centro de custo, tá? Então, a gente sempre aconselha o cliente a colocar o centro de custo no final do título, né? Quando ele gravar, fez essa pergunta, cadastra o centro de custo. Então, feito isso, o cliente vem aqui inserir. Normalmente, ele pode pesquisar ou pela pesquisa mesmo, que é um pouco mais complexo, tá? Ele pode pesquisar o centro de custo por aqui. A gente geralmente utiliza essa opção da mãozinha aqui, que é a árvore, tá? Então aqui eu seleciono a receita, vendas. Eu vou botar aqui, por exemplo, o boleto a prazo, porque é uma venda que eu estou cadastrando, tá? Aqui a empresa Dispel, o valor de R$ 800, que é o valor do meu título, tá? Não é o valor geral de 2.000, é o valor dessa parcela. As demais parcelas vão ser geradas no valor referente a cada uma, tá? Então, o centro de custo, ele é associado ao título, e o valor dele deve ser o valor da parcela, né? Não o valor geral. Então, se eu tenho uma parcela de 800, o centro de custo tem que ser R$ 800. Aí pode ser um centro de custo, dois centros de custo. É, Aí a parcela 2, se ela for de R$ 400, o centro de custo vai ser de R$ 400, tá? Vou gravar aqui, finaliza. Aí ele me pergunta se eu quero fazer vários lançamentos. Coloco aqui que sim.
Nesse caso, o cliente ele está com a parametrização que pergunta a ele quais são as datas e os valores. Tá? Então aqui ele já colocou o vencimento para o dia 9, o valor da parcela é de 400. Ele dividiu o saldo restante, né, que é esse valor de R$ 1.200, parcela 2 de 4. Aqui eu vou só pressionando Enter e ele vai cadastrando as próximas parcelas, tá? Posso fazer essa alteração. Apenas na última parcela que ele não vai me permitir alterar o valor, porque é o valor que resta, tá? Confirmei aqui, ele fez o cadastro dessas quatro parcelas agora no financeiro. Então, aqui a gente registrou um título a receber, né? Ou seja, o cliente ele tem um débito com essa empresa, né? No caso aqui que eu estou com o Banco da Dispel. Ele tem um débito com a empresa. E aí, dentro dessas datas, né, os usuários vão fazendo os controles aqui das informações financeiras, tá? Essa informação, né, uma vez que a gente lançou, por exemplo, o boleto bancário, o cliente, quem trabalha com o boleto bancário, né, quem faz a impressão do boleto pelo sistema, que gera o arquivo de remessa ou trabalha com boleto digital e precisa fazer o envio para o banco, os clientes eles trabalham com a rotina de cobrança eletrônica, né? Então, eu vou mostrar logo aqui, né, a questão da geração do arquivo de remessa, só para a gente poder ver logo esse módulo, aproveitando que a gente já está dentro da parte de banco, tá? Então, aqui na tela do título, vão exibir as informações que foram cadastradas, né, que a gente cadastrou. Aqui na parte de baixo, tem a questão dos pagamentos. Então, quando esse título tiver pagamentos realizados, eles vão aparecer aqui embaixo. E aqui no canto direito, sempre que um bom título for de boleto bancário, ele vai ter o nosso número e o número de remessa que foi gerado, tá? Nesse caso aqui ainda não temos o nosso número porque a gente não gerou esse nosso número, certo? E o nosso número, ele é gerado no momento que gera a impressão do boleto, certo? E aí a impressão do boleto a gente gera por aqui, tá? Vou sair aqui, movimentação financeiro, boleto, cobrança eletrônica, tá? Então aqui, vou colocar aqui, acho que o banco 2 na data de emissão de hoje, tá? O Banco do Brasil, que é o Banco 2 data de hoje, né? Emissão, situação do boleto normal, né? E aqui eu vou colocar visualizar, vou filtrar. Veja que aqui eu vou ter os quatro títulos que eu gerei hoje, certo? Então, os quatro estão aparecendo aqui porque eles estão como boleto bancário e estão associados a essa conta do Banco do Brasil. Então, se eu quero fazer a impressão desse boleto aqui, basta dar um clique aqui que eu seleciono um boleto e vou utilizar a opção de visualizar boletos. Ele vai perguntar se eu confirmo a impressão do boleto. Nesse processo, o sistema vai gerar o número de documento, tá? Então, uma vez gerado o boleto, uma vez gerada a impressão, gera o número de documento para esse boleto. Vou colocar aqui que sim, só para a gente confirmar. Pronto, ele gerou aqui a impressão do boleto do cliente. Então, esse processo fez com que o meu boleto gerasse o nosso número. Veja que novamente ele volta para a tela, mas agora só aparece em três, porque eu estou visualizando os boletos com situação normal. Se eu colocar os impressos, vai aparecer somente esse. Então, esse impresso é um boleto que, se eu selecionar ele, eu posso gerar um arquivo de remessa. E aí, essa remessa ela é enviada para o banco, tá? Lembrando que eu posso gerar a impressão de vários boletos ao mesmo tempo. Então, se eu venho aqui na tela, seleciono mais de um boleto, eu posso imprimir todos eles, bem como a própria remessa, eu posso selecionar vários títulos, vários boletos aqui e gerar um arquivo de remessa só. Que aí o sistema vai gerar esse arquivo que é enviado para o banco, tá? Então, esse título que a gente já imprimiu, ele já gerou o nosso número. Então, aqui a gente já concluir uma primeira etapa, né, para os clientes que trabalham com boleto bancário, né? Se o cliente tiver o retorno, aí ele vai utilizar a opção de movimentação financeiro, captura retorno no banco, né? E aí por aqui ele faz a leitura do arquivo de retorno no caso do banco em questão. Isso se tratando de clientes que trabalham com remessa e retorno, né? Clientes que trabalham com boleto digital, isso já é feito um envio automaticamente via API do banco, tá certo? Então, o cliente ele não precisa gerar arquivo de remessa nem pegar arquivo de retorno. O sistema ele vai fazer a leitura pela API e vai fazer as atualizações necessárias e bem como o envio das informações necessárias, tá certo? Vou voltar aqui. Pronto. Então, voltando aqui para o financeiro, né? Deixa eu colocar com a data de hoje, só para a gente visualizar aquele boleto lá que foi gerado. Ó.
Vou voltar para esse primeiro aqui. Pronto, vejam que aqui no título agora, o nosso número foi preenchido, certo? Então, é, essa informação já foi vinculada ao boleto bancário e já está, vamos dizer assim, esse boleto já está pronto para ser enviado ao arquivo de remessa, certo? Informação que vai ser importante aqui no financeiro, né? E aí que eu falei mais cedo é que os títulos eles podem ser baixados dentro do sistema de algumas formas, tá? Ele pode ser baixado pela tela de controle financeiro, que é a tela do F5, que é essa daqui, né? Então aqui eu posso selecionar o boleto, como está aqui, vindo a opção de baixar, nessa tela, esse botão azul na tela. Tenho essa opção. Eu tenho a opção da baixa automática de títulos, né? Que é uma opção que eu vou mostrar. Fazer uma mensagem. Eu tenho a opção do borderô, né? De recebimento. Tenho a geração do lote financeiro. Então, eu tenho várias telas que fazem processos similares, tá? Algumas têm um processo de uma forma, outras têm um processo mais simplificado, mas ambas têm como mesmo objetivo realizar a baixa de títulos, certo? Então, esse título também pode ser baixado pelo retorno, né, do boleto, por exemplo, são os títulos que forem boletos. Se foi feito o retorno, ele ele acaba sendo baixado automaticamente pela rotina de boleto, tá certo? Mas as demais o cliente precisa fazer de forma manual, né? Manual assim, ou aqui no título, título a título, no caso, ou no, por exemplo, numa baixa automática que ele seleciona vários títulos, ou no borderô que ele adiciona os títulos e depois dá baixa. O caixa operador também, tem clientes que trabalham com a rotina de recebimento de títulos pelo caixa operador, e aí por lá são efetuadas as baixas dos títulos, tá certo? Tanto geral, né, total, quanto parcial, né? Essa baixa pode ocorrer, tá certo? Então, se tratando da baixa por aqui, na tela do controle financeiro, eu posso vir aqui e baixar, certo? E aqui na tela de baixa, posso inserir aqui qual é uma baixa no meu título, né? Dizer qual é a data que foi feito o pagamento desse valor, qual foi a forma de pagamento, se teve juros, se teve desconto, tá? A questão dos juros, o sistema ele pode fazer o cálculo dos juros conforme parametrização, tá? Então você pode definir lá a taxa de juros ao mês, né? E aí o sistema faz esse cálculo, né? Alguns clientes já utilizam para os clientes deles que, no caso, passam do prazo de vencimento, é cobrado juros, né? Ele faz essa cobrança, tá certo? Se teve multa e o valor que foi pago, tá certo? Então ele pode definir aqui essas informações. Observação no pagamento, tá? Essa observação não é do título, e sim do pagamento, tá? E aqui a conta bancária, né? Então, posso definir aqui, por exemplo, conta bancária 2, bom, desculpa, caso A3, só para a gente entrar em convergência aqui no referente ao banco. Defino a conta bancária e gravo, né? No que eu gravo, como eu fiz um pagamento total, eu não tenho mais valor de resta, né, no meu título. E aí o valor pago é 800, meu título ele acaba sendo quitado. Então, essa é uma forma, né, de efetuar a baixa do título, tá certo? Outras formas são, como eu falei, a baixa automática, e aí essa tela de baixa automática vem aqui em rotinas, baixa automática do financeiro. Aqui, os clientes eles podem consultar os títulos que estão vencendo por um determinado período. Por exemplo, eu vou colocar até o final da próxima semana. Posso definir a empresa do título, né? Aquela empresa que a gente coloca lá no início, por emissão, por vencimento, o status do meu título, né? Normalmente, para efetuar a baixa, eu vou pesquisar o que está em aberto, mas posso fazer a consulta do que está quitado. Por forma de pagamento, o tipo, tá? Se é do a pagar ou do a receber. Aí eu posso colocar número de pedido, pesquisar por documento, por pessoa, tá? Uma questão de valores, um limite aí de valores também, certo? Tenho aqui algumas opções de, por exemplo, baixar com a data do vencimento, né? Ou seja, o sistema fazer essa baixa já pela data do vencimento mesmo, não pela data que a gente está lançando abaixo mesmo, na data de hoje, por exemplo, e mando consultar. Veja que aqui ele vai trazer para mim vários títulos, né? Dentro do período aqui que eu consultei. Então, esses títulos eles vêm marcados aqui, né? E o cliente ele pode definir quais ele quer baixar. Vou diminuir um pouco só a pesquisa aqui para facilitar um pouco a visualização. Deixa eu ver aqui, se eu botar do dia 11 ao dia 13.
Eu tenho menos títulos agora. Veja que como vem todos marcados, ele já totaliza o valor das parcelas, né? Está totalizando aqui 23.389. Então, eu posso definir aqui, né? São 41 títulos, eu posso marcar quais títulos eu quero baixar e quais eu não quero. Então, se eu desmarco, vou desmarcando, o sistema vai atualizando aqui quais são as parcelas, qual o valor das parcelas que estão selecionadas, né? Então, estou desmarcando aqui, eu vou deixar só umas 5 parcelas para a gente visualizar. Ó, deixa aqui 5 parcelas. Então, aqui está totalizando para mim 4.766,20, né? Esses títulos não têm juros, porque esse cliente ele não trabalha com a configuração de juros. Tendo os juros configurado, né, no sistema, o sistema já faria o cálculo do juro dessas parcelas, caso elas estivessem vencidas, tá certo? Aqui ela define, ele vai saber qual é o cliente, qual é a descrição do título dele, qual é o valor da parcela, documento, qual é a data de vencimento, tá? E aqui o cliente ele vai ter algumas opções, por exemplo, eu posso remover juros das parcelas, né? Eu posso definir os juros aqui para uma parcela ou para todas, tá certo? Então, se eu deixo zero aqui, ele vai confirmar se eu quero zerar em todos os títulos, tá? Eu faço esse processo de zerar os juros, eu posso zerar desconto, tá? Posso mudar a data de pagamento. Então, se eu defino aqui, ó, ele está colocando a data de pagamento de 11/7. Eu posso definir essa data aqui de pagamento, por exemplo, no dia 10. Eu posso confirmar aqui. E aí, se ele perguntar, quer modificar para todos? Se eu colocar que sim, ele alterou a data de pagamento aqui para todos os títulos, né? Caso o usuário ele esteja fazendo uma baixa hoje de títulos que foram pagos ontem, por exemplo, dos clientes, que é bem comum. E aqui, seleciona essas parcelas que ele quer baixar, seleciona a parcela, clica em baixar e processa as baixas. Fazendo isso, aqui sim, Diego, aqui ele pode definir a conta bancária, define que é a conta bancária do Banco do Brasil e confirma. Essa questão da conta bancária é parâmetro, tá? Para chamar a opção ou não. Se eu confirmar, ele faz a baixa desses títulos aqui, tá certo? Então aqui é a tela de baixa de títulos, né? É uma tela mais simples, né? Que ela permite ao usuário ser mais rápido no processo de baixa, tá certo? Existe a tela aqui no financeiro, de lote financeiro. A tela de lote financeiro serve para os clientes, por exemplo, eles colocam a quantidade de títulos, né? Eu vou inserir aqui um exemplo. Ele inicia o lote, coloca quantos títulos. Diego, Oi. oi. Pede pro pessoal desligar o microfone, tá? Esse é o Gabriel ainda com o microfone ligado. É, tá, beleza. Acho que eles mutaram, ó. Continuando aqui. Então, eu tenho aqui 5 títulos que eu vou receber. E aqui eu defino qual é o valor dos 5 títulos, tá? Então, por exemplo, estou gerando um lote financeiro aqui de, vou dar um exemplo, R$ 6.000. Então, o sistema ele vai se programar para receber esse valor, né? Ele vai fazer uma comparação e vai verificar se o meu lote vai estar consistente ou não, tá? Aqui eu defino qual é a descrição. Vou colocar aqui baixas do dia, tá? E aqui eu posso fazer a consulta dos meus títulos, tanto por inserção dinâmica, que é essa opção ID aqui, tá? Ou posso inserir meu título de forma manual também. Então, posso vir aqui em inserir, selecionar o título e fazer a inclusão dele, né? Então, aqui ele pergunta, exibir títulos apenas títulos com status aberto? Vou colocar que sim. Vou colocar aqui pesquisar aqui um título. Pegar aqui, por exemplo, esse título aqui, 2000. Pronto. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. O título, a data de pagamento dele hoje, certo? Total a ser rebaixado, 10.232. Por que esse valor? O total do título é de 2.995. Só que o sistema está calculando os juros. Pronto, eu tinha falado que o cliente não usa, né? Mas acho que não calculou os juros pela data do vencimento que estava lá na tela de baixo. Então ele já está calculando os juros aqui para o cliente. Ou seja, porque é um cliente que tem um vencimento com um valor, uma data muito antiga, 1 de março, tá certo? E ele está calculando R$ 7.000 de juros, ou seja, porque já tem aqui mais de 2 anos que esse título está em aberto. Então, aqui no total a ser baixado, eu posso baixar o valor com juros, mas se o cliente fez um acordo com a empresa, ele pode pagar apenas o valor da parcela, tá? Que é referente ao seu pagamento, tá? Então,
define aqui qual foi a forma de pagamento, se foi boleto, se foi dinheiro, se foi Pix, né? Por exemplo, Pix. Se tiver cheque, eu coloco os dados do cheque aqui, para o cheque ser cadastrado dentro do sistema, tá certo? E aqui eu defino as informações de baixa do título. Então, eu posso dizer aqui, ó, que é a conta 3 que é do Banco do Brasil, tá? Então, se eu quero lançar esse título, gravo ele. Então, já estou lançando aqui, né? Agora ele ficou com juros. Depois eu tenho que... Vou verificar depois e passo para vocês só essa questão de zerar os juros aqui, tá? Ele está permanecendo os juros na parcela. Vou inserir aqui uma nova baixa. Pesquisar um outro aqui. Deixa eu ver se tem alguma parcela na data de hoje. Vou pegar aqui um pagamento do dia hoje, tá? De hoje não, do dia 13, desculpa. Estou dizendo que eu estou recebendo esse no valor de hoje, dia 11/7. Vou lançar esse pagamento, certo? Veja que como eu lancei dois títulos, ele vai contabilizando aqui, ó, que é a parte do calculado, quantos títulos foi inserido e qual o valor total desses títulos, tá? Que eu estou recebendo, que é 3.284, tá? É, e aí tá dando uma diferença de 2.715,72 porque eu presumi que ia receber aqui, tá? Então o cliente, quando ele for lançar o lote financeiro, ele já sabe basicamente quantos títulos ele vai dar baixa e já sabe qual é o valor, né? Então ele já vai colocar o valor diretamente aqui, tá? O lote financeiro é apenas, esse cálculo é apenas para que, à medida que ele for lançando, ele vai confirmando que o valor vai chegando próximo, né, do que ele programou aqui. E, vamos dizer, no último título, esse valor ele tem que bater, tá? Então, se, por exemplo, vou definir aqui que são dois, vou colocar o mesmo valor dos títulos lançados, tá? Quatro. Veja que aqui, só de eu lançar o valor igual, ele marcou o lote como consistente, tá certo? Então, ao final do lançamento aqui, eu posso gravar esse lote, tá? Ele ainda está em aberto, ou seja, essas baixas não foram efetuadas. O cliente ele pode depois alterar esse lote, incluir mais títulos, fazer as alterações que forem necessárias. Mas se ele concluiu e quer finalizar, aqui ele pode vir na opção de processar baixa. Então, aqui ele similar à tela de baixa automática, ele dá baixa desses títulos aqui que eu informei, tá? A diferença é que aqui eu faço a partir de uma tela que eu posso fazer a impressão do lote financeiro, né? Ele pode fazer essa impressão e repassar para uma outra pessoa, né? Do setor, por exemplo, comprovando que ele fez os pagamentos, né? Desses títulos aqui, tá? Então, processo abaixo, processo de baixa automática finalizado o lote ele fica como baixado e esses títulos já, nesse caso, como eu paguei o valor integral deles, eles foram quitados, tá? Aqui esse lote pode ser cancelado, tá? Ele não pode ser estornado, mas ele pode ser cancelado. Ou seja, eu cancelando o lote financeiro, eu desfaço os pagamentos que foram efetuados. Diferente da rotina de baixa automática, lá eu não consigo fazer o cancelamento das baixas que eu fiz de uma forma geral, né? Tem que ser, esse cancelamento tem que ser feito título a título, tá? Ou seja, tem que remover as baixas de título a título. No lote financeiro, eu posso cancelar o lançamento do lote e, consequentemente, as baixas são removidas do título, dos títulos em questão, tá certo? Tem também a questão, a rotina de borderô, né? Borderô de pagamento e de recebimento. A regra para os dois é a mesma, tá certo? A regra de pagamento e recebimento, na forma de operação das telas, é igual. O que muda é que uma vai ser para o recebimento de títulos e outra para o pagamento de títulos, tá? Então, aqui na tela de borderô, bem similar ao lote, né? Eu vou inserir aqui os títulos, a data de pagamento, observações e vou fazer a inclusão dos títulos que eu quero dar baixa. Então, por exemplo, se eu estou conseguindo a pesquisa, né? Deixa eu consultar um título aqui só para mostrar aqui para vocês. Financeiro, modelo de recebimento. Bom, uma baixa desses títulos que eu lancei hoje. Aqui eu vou estar recebendo R$ 400, né, o valor a receber, na verdade, do título.
Aqui eu digo quanto estou recebendo em questão dessa parcela. Eu tá aqui, por exemplo, 250, tá? Quando foi emitido, data de vencimento, quem é o cliente, tá? Aqui se for código de barras, posso colocar o código de barra do, da- do boleto, tá certo? E confirmo, né? Confirmando, eu lanço o título aqui no borderô. Então, similar ao que acontece lá no lote financeiro, aqui ele só não vai listar para mim quantos títulos são, mas à medida que eu for lançando, ele vai lançando um total a pagar, tá certo? E aqui no final eu posso incluir um pagamento, tá? Aqui na inclusão de pagamento, aí eu posso definir mais de um tipo de pagamento. Então, eu posso estar recebendo aí 250 e desses 250, vou dar um exemplo. Não, aqui ele recebe geral, tá? Eu confundi, eu imaginei que ele recebia parcial, mas ele recebe geral. Então, eu coloco aqui 250. Essa conta não tem saldo. Aqui, no bordeiro de pagamento ou de recebimento, a conta para fazer as baixas, ela tem que ter saldo, tá? Então, ele faz esse controle. Então, aqui eu não vou conseguir, porque o cliente, como não está fazendo controle das contas, o do saldo em questão, pronto, o Sicredi eu consegui. Então aqui eu estou incluindo R$ 250 em dinheiro, mas eu posso incluir mais um outro pagamento se eu tiver em Pix, em boleto, em cheque, tá? E aqui eu posso fazer a inclusão de todos eles até que os valores batam, tá? Ele não inclui, deixa eu remover aqui, ele não inclui como, por exemplo, a tela de múltiplas formas, né? Que eu coloco aqui dinheiro e vou confirmando. Não, eu tenho que incluir primeiro dinheiro, depois Pix, depois cheque, depois Ô, Diego, boleto. Oi, Pedro. Exal tava perguntando aqui. Por que que o Ah, sistema Checas tem saldo na conta para receber? mas eu não sei te dizer por quê. Aí realmente eu não sei te dizer, foi da forma que foi feito, entendeu? Posso confirmar isso depois e passar para vocês, mas dizer por que que ele faz essa checagem no recebimento, eu não sei te dizer, beleza? Vou colocar aqui, Beleza. confirmar aqui, então incluir aqui o pagamento, gravo, certo? Meu borderô e libero. O borderô, eu posso liberar o borderô, no momento que eu libero, ele vai dar baixa na parcela. Mas eu posso também, como é que eu posso dizer? Eu posso estornar esse borderô, tá? Então, no caso aqui, eu não estou com liberação, tá? Não tá, porque como é usuário APS, ele não tá, para algumas funções do usuário APS, ele não tem permissão, tá? Mas para os usuários comuns, ele vai ter a opção de estornar o borderô, tá? Então, ele pode fazer a liberação e depois estornar. Ou seja, ele pode estornar, desfazer as baixas, alterar, incluir, ajustar, porque ele pode ter dado baixa em uma parcela errada, por exemplo, e liberar o borderô novamente, tá? Então, o borderô, diferente do lote financeiro, ele pode estornar e liberar novamente, tá certo? Então, o borderô de pagamento, ele funciona com a mesma lógica do borderô de recebimento, tá? A tela é igual, né, basicamente, e funcionam de formas similares, tá certo? Então, ambas vão trabalhar seguindo a mesma lógica, certo? Então, como a gente já viu, borderou, vimos a baixa automática, vimos o lote financeiro, e aí eu vou mostrar para vocês aqui só mais uma tela, né, que é pertinente ao financeiro, que é muito utilizada pelos clientes, que é a tela de renegociação, né, renegociação de títulos. A tela de renegociação de títulos, ela serve para o cliente, como o próprio nome diz, renegociar parcelas atrasadas, principalmente, tá? Então, muitas vezes o cliente lá, ele tem, sei lá, duas, três, quatro parcelas em atraso, e aí ele tá, por algum motivo, ele tá querendo voltar a comprar na empresa, só que aí antes de comprar ele tem que ele tem que ajustar o que ele tem em débito, né, com a empresa, para fazer o pagamento, tá? Então aí as empresas, que normalmente o que é que elas fazem? Elas fazem a renegociação do título, do que está atrasado, geram novas parcelas com novos vencimentos para que esse cliente ele vá pagando, tá? Então, às vezes o título ele ficou atrasado 2 meses, 3 meses, um ano, aí o cliente vai voltar a pagar, a empresa renegocia, gera novos prazos, às vezes aumenta a quantidade de parcelas do que já existia, né? Tinha um débito de R$ 1.000 em uma parcela, ele vai dividir esses R$ 1.000 em três parcelas e a cada mês ele vai pagando um valor.
né? É uma forma das empresas irem criando acordos com seus clientes, tá? E refazendo, e tentando absorver novamente esses valores que estavam pendentes, né? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pesquisar aquele cliente que foi o que eu cadastrei os títulos. Né? Aqui eu seleciono o cliente, digo qual é o tipo de período, se é emissão ou se é vencimento, tá? Que eu quero pesquisar, parcelas emitidas ou vencidas dentro do período. Posso exibir tudo, tá bom? Defino aqui se é receber ou pagar. Posso selecionar o tipo de pagamento e eu pesquiso, né? No que eu pesquiso, ele vai trazer para mim, ó, três parcelas. E aqui vem uma coisa muito importante. é, Essa parcela do meio aqui, que está aqui, ó, saldo 150, ela está em aberto apenas R$ 150, tá? Ou seja, das três parcelas está contabilizando R$ 950, que é o valor de fato que está em aberto de cada parcela. Mas nesse caso aqui, essa parcela de 150 ela é um título de R$ 400, né, que eu já baixei 250 agora há pouco. Então, nesses casos, a gente não aconselha o cliente a fazer renegociação de parcelas que têm pagamento parcial por um único motivo. Se eu renegociar essa parcela, o título em questão vai ser cancelado. Consequentemente, os R$ 250 que foram recebidos, eles saem da visualização do cliente para os relatórios, tá? Então, o cliente recebeu R$ 250, mas eu estou renegociando os 150 restantes que está ali. O título em questão de 400 ele vai ser cancelado, vai ser gerado novos títulos aqui de 950, mas aqueles 250 eles saem da visualização de que já tinha sido pago pelo fato do título ser cancelado. Então, nesse caso aqui, a gente não aconselha a renegociação de parcelas que possuem títulos pagos parcialmente, tá? Pode ser feito, mas a gente não aconselha, tá? Então, eu seleciono aqui quais são as parcelas que eu quero renegociar, que são essas juros de 400. Aqui eu posso definir um percentual de juros e um percentual de desconto para dar na parcela também, tá certo? Então, selecionei essas duas, marco aqui a opção de gerar títulos para quitação das parcelas. Aí ele informa aqui, ó, que o financeiro ele vai ser excluído, né? Esses dois vai ser excluído e vai gerar novas parcelas, tá? Clico que sim. Defino aqui qual vai ser a minha nova forma de pagamento dessas parcelas. Então, por exemplo, estou selecionando duas parcelas de 800, mas eu quero gerar, por exemplo, quatro boletos, para o cliente. Então, eu quero gerar aqui um boleto com essa previsão aqui, quatro parcelas, tá? Defino aqui que é boleto bancário e defino qual é o banco que eu vou estar gerando esses boletos, certo? Marco aqui a opção, clico aqui em fechar e ele vai gerar para mim quatro parcelas agora. Eu tinha duas de 400, eu vou gerar quatro de 200, né? Para bater o valor de fato que eu tinha a receber, tá certo? Aqui ele vai gerar os vencimentos. Eu posso alterar essas datas aqui também, né? Posso clicar aqui em vencimento e fazer a alteração das datas, tá? Eu cancelei, tá? Apertei Hash aqui, vou voltar. Boleto. Finalizo e fecho a negociação. No que eu fecho a negociação, eu gero quatro novas parcelas e ele vai exibir para mim aqui as novas parcelas que foram geradas. Tá? Então aqui as quatro de R$ 200, número do documento ele coloca renegociada, tá certo? E aí agora esse cliente, ele ao invés de duas de 400 que ele tinha, ele vai ter quatro de 200 mais aquela que está com saldo de 150 restante, tá certo? Então, a renegociação, ela serve para isso. Aqui, obviamente, eu fiz a renegociação do título que ainda ia vencer, tá? Mas, normalmente, o cliente faz a renegociação de títulos que estão vencidos, né? Mas não impede ele de fazer a renegociação de títulos ainda para vencer, tá certo? Pronto. Tem ainda um módulo que a gente não vai entrar nele hoje, na parte financeira, que é a parte de cheques, tá certo? Que é a visualização do bordeiro de cheque, a consulta de cheques, a questão de lançar cheque, baixar cheque. A gente não vai ver hoje por questão do tempo mesmo, tá? A gente não vai se aprofundar nesse módulo, vou deixar para a próxima semana ele, tá? A gente visualizar essas informações, né? Como lança o cheque, como é que faz o controle do cheque no sistema, como é que faz o bordeiro de cheques, né? Para que serve? A gente visualiza isso semana que vem, tá? Mas voltando aqui para a parte dos títulos, né, em questão financeiro, lançamentos, baixas, os relatórios que são relacionados com esses
esses módulos são principalmente o 2.47, né, que é o relatório de financeiro, né, é o relatório que, assim, mais, no caso, vai ser mais utilizado para as operações de financeiro dentro do sistema, tá certo? Então, aqui o cliente ele pode pesquisar títulos por data de vencimento, por data de emissão, por data de pagamento, tá, de lançamento, pode pesquisar o a pagar e o a receber, tá certo? Pode selecionar formas de pagamento específicas, o status do título, ele pode consultar títulos em aberto, quitados, né? Pode efetuar quebras aqui nos relatórios, ou seja, eu posso puxar tudo que está vencendo dentro do período de julho aqui, por exemplo, que está em aberto, né? Vou colocar aqui documentos e pessoas todos e puxar esse relatório aqui, né? Então, dentro desse período, eu tenho um relatório definido dessa forma aqui, dessa maneira, tá? Então, aqui dentro do próprio 2.47 eu posso fazer uma quebra. Eu posso separar, por exemplo, por data de vencimento. E aí eu vou ver tudo que vence por dia. Então, no dia um 2 títulos. Dia 2 7 títulos. Dia 3 22 e assim por diante. E aí essas quebras, elas podem funcionar de mais de uma forma. Posso quebrar por vencimento e por cliente, por exemplo, ou apenas só por cliente, né? Visualizar os pagamentos por cliente que estão em aberto. Então, o relatório ele é similar ao 1.93 nessa questão das quebras, tá? Você pode definir aqui as quebras por cliente. Então, posso fazer filtros por vendedor, pessoas, né? Empresa, se for de empresa, por cidade, por área, por banco em específico, tá? Histórico também, se os títulos tiverem histórico padrão cadastrado, por centro de custo, né? Foi colocado recentemente. Então, o relatório do 2.47 é para dar uma visão geral do financeiro, tá? Então, ele serve para que o cliente possa saber o que é que tá, o que foi pago, o que é que está a receber. Então, sempre que o cliente procurar, eu quero um relatório para saber o que é que está para vencer do contas a pagar, 2.47. Aqui ele consegue consultar. Basta saber só o que é que o cliente precisa para ser aplicado o filtro que vai ser preciso. Se vai ser por vencimento, o que foi emitido, o que foi pago. E aí, se foi pago, pode estar em aberto ainda, porque pode ter sido pagamento parcial ou quitado. Então, tem que se atentar somente a esses detalhes aqui do relatório. Mas ele dá todo esse geral, essa informação geral de financeiro, tá? E tem o relatório 2.45, certo? O relatório 2.45 é o relatório de centro de custo. Então, ele também dá informação financeira, mas agrupando por centro de custo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o que está vencendo no período de 1 a 10, do contas a pagar, por exemplo, e coloco aqui que o ramo principal é despesa, e aqui eu posso selecionar tanto a árvore inicial, quanto eu posso pesquisar uma das últimas aqui, tá? Então, se eu quiser colocar despesas bancárias, eu posso visualizar dentro do período o que é que eu tenho de despesa bancária. Deixa eu tirar só a logomarca aqui para exibir para vocês. Bom, dentro de despesa bancária, ele trouxe de uma forma resumida, tá? Só o centro de custo. Para que eu faça detalhamento dos títulos, basta eu marcar aqui, ó, detalhar títulos. E eu posso pedir para ele exibir o nome e a descrição da conta. Se eu coloco aqui, ele me mostra. Deixa eu botar aqui só um pouco maior. Ele me diz qual foi o título, quando foi emitido, qual foi o vencimento e o status dele. E aqui ele foi quebrando por cento de custo. Como eu só exibi de despesa bancária, ele trouxe somente um. Se eu colocar o ramo principal de despesa, eu quero ver todas as despesas e mando imprimir, ele vai me trazer de tudo. Então, vai trazer despesa administrativa, despesa bancária, folha de pagamento. E aqui o relatório do desconto 45, o que ele faz, né? O nível dele é de cima para baixo, né? O nível acima é sempre um nível maior. Então, por exemplo, o ramo principal é despesas. Totaliza 20 mil reais 752, 100% do valor. Despesa bancária que totaliza apenas R$ 29, que é 0,14% das despesas, né? Folha de pagamento, 12 mil reais, 12.292, representa 59% dos 20 mil, certo? E aí, no caso aqui de despesa bancária, desculpa, de folha de pagamento, eu tenho salários, tenho 13º, Prolabore, né? Mas quando eu chego aqui embaixo, eu tenho serviços terceirizados, que é o 203, que é 3.644, é 17% do quê? Dos 20 mil lá de cima.
O 2,45 ele tem a opção de realçar as contas. Então, se eu coloco aqui para ele realçar até o segundo nível, para vocês visualizarem, ele faz um destaque nas contas de segundo nível aqui. Então, por exemplo, a despesa e despesa bancária. Então, se o cliente trabalha com nível um e 2 que são os principais, ele pode fazer o realce desses dois. Se ele trabalha com três níveis, realça os três primeiros ou só o primeiro. Fica muito a cargo do cliente. Isso é mais para ajudar o cliente a visualizar os níveis principais, tá? Então, aqui ele vai exibir, por exemplo, frete, 1.028, 4,96% de quem? Dos 20 mil. E aí, quando você entra dentro dos valores, por exemplo, folha de pagamento, eu tenho em salários 9.753. Representa 79% dos 12 mil da folha de pagamento. Então, o nível abaixo, ele sempre percentualmente representa o valor do total acima, né? Ou seja, o salário representa o percentual da folha de pagamento. A folha de pagamento representa o percentual das despesas. E assim por diante, tá? Então, a gente tem o 2,45 para a visualização da informação financeira por centro de custo. Mas o cliente também pode utilizar para poder fazer verificações totais, né, do que tem a receber, do que tem a pagar, mas só que ele faz a quebra pelo centro de custo, tá certo? Aí, assim, hoje eu não vou mostrar essa parte dos cheques, porque ainda vai se estender mais um pouco, como a gente já está com um horário mais avançado para a gente não atrasar, tá? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre esses módulos que eu mostrei? Querem que eu repasse alguma informação? Ninguém tem dúvida? Caso não, a gente faz o encerramento aqui, tá? Bom, então, não tem, né? Pronto, gente. Então a gente encerra aqui hoje, tá certo? Essa parte financeira. E aí, na semana que vem, a gente continua e vê aquela parte de cheques, tá certo? Agradecer aí para vocês aí. Bom dia a todos.